Oi, deusinhos, oi, deusinhas, tudo bem com vocês? Como vocês podem perceber, né, pessoal, hoje eu estou do lado de fora, estamos sem energia e dentro de casa é um pouco escuro, sabe? O pessoal da companhia tá trocando alguns postes de energia na rua, então a gente acabou que ficando sem energia desde bem cedinho, né? Eu aproveitei, falei, vou aproveitar a luz do dia, né? Que hoje tá um sol maravilhoso e vou conversar um pouco com o pessoal. E nisso eu estou do lado de fora da minha casa. Não sei se vou postar esse vídeo hoje. Hoje é quinta-feira, tá? Não sei se eu vou postar esse vídeo hoje, porque estamos sem energia, né, pessoal? Então o Wi-Fi não tá funcionando. Internet de dados, sem chance. Né? Não posta o vídeo certo e a gente tem que ficar repostando e é uma chateação. Mas desde já saibam que hoje é quinta-feira, né? Dia 26. E eu estou gravando este vídeo para vocês, pessoal. Nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante que eu tenho ouvido muito falar nele os últimos dias. Foi uma decisão que eu já tomei desde há um bom tempo, né? Então está na hora da gente conversar um pouco sobre isso. Você sabe o que é o divórcio energético? Desvínculo energético, vários outros nomezinhos que tem aí. Eu só lembro no momento esses dois: desvínculo energético e divórcio energético. Você já ouviu falar? Sabe o que é e como funciona o divórcio energético? Bom, vamos conversar um pouco a respeito. Quando a gente fala divórcio, as pessoas já associam, né, a casamento, a relacionamentos, ex-marido, ex-namorado, ex, entende? Porém, vamos desmistificar um pouco a questão do divórcio energético, sabe? O divórcio energético, ele pode ser feito entre você e uma casa, entre você e um animalzinho que já partiu, entende? Ou que ainda está com você. Pode ser feito entre você e qualquer outra coisa na qual você sente apego, entende? Porque o apego, ele nos impede de crescer, de evoluir. Você fica condicionado numa situação onde você está limitado por este apego. Quando eu entendi como funciona o divórcio energético e para que serve o divórcio energético, como todos neste canal já sabem, eu sou ressonante, né? Então, assim, estudando lá o caminho das palestras para fazer a ressonância e tal, eu fui me aprofundando neste assunto. Então, na minha segunda onda, que eu estou na segunda onda, tá, gente? A minha terceira onda vai ser pedida em fevereiro ainda, tá? Eu fiz uma certa confusão com as datas, mas eu fui lá, eu vou pedir a minha em fevereiro. Tá? Eu estou na segunda onda, no segundo mês da segunda onda. Nesta segunda onda, eu senti a necessidade de pedir o divórcio energético. Eu pedi divórcio energético do meu ex-marido, pedi divórcio energético dos meus filhos, dos meus 4 filhos, que eu tenho 4 filhos, 3 meninos e uma menina. Pedi o divórcio energético de toda a minha família, toda aparentada, sabe? Pedi o divórcio energético e pedi o divórcio energético também em relação ao lugar onde eu morava, sabe? Aquele cantinho que eu tinha lá no meio do nada, no mato lá. Pois é, eu percebi que eu estava muito apegada àquele lugar,
que o lugar não estava me oferecendo mais possibilidades para crescimento, sabe? Que eu já tinha explorado além dos limites que o lugar poderia me oferecer, que eu precisava avançar. Então eu pedi que fosse feito esse divórcio energético. Como aconteceu? Pedi divórcio energético dos meus animais, porque eu era apegada aos animais também. Quem está aqui, está ouvindo, né, assistindo este vídeo, que já está comigo há mais tempo, sabe que eu tinha meus animais lá, que eu era muito apegada com eles. Inclusive eu tinha o Pedro, que era um ganso. Eu tinha o Joãozinho e a Maria, que era um galinho garnizeio, uma galinhazinha, que eu era muito apegada. Tem a azeitona, que é, né, uma égua que a gente tem, que está lá. Entendem? Sem contar no todo, no geral, as frutíferas, tudo. Eu era muito apegada. Entende? E isso acabou prejudicando muito na minha decisão de sair de lá. Então, o que eu fiz? Eu pedi o divórcio energético, tá? Falei, eu quero que seja feito esse divórcio energético, porque eu preciso avançar e o lugar, como se diz, não me oferece este leque para o avanço, né? Eu peço desculpa por causa do barulho, mas é porque lá dentro não tem como eu gravar, sabe? E como se diz, eu não tenho controle da rua, né, pessoal? Então, peço desculpa, espero que vocês estejam conseguindo me ouvir direitinho, tá bom? Então, divórcio energético é o seguinte, você vai pedir o divórcio energético quando você sentir que está tão apegada a algo que isto está impedindo o seu avanço. Eu tive que fazer isso com relação a meus filhos, ao meu marido, ao ex-marido, que é o pai da minha menina. Entende? Eu pedi esse divórcio energético, por quê? Porque eu quero avançar, eu quero seguir em frente, eu sinto a necessidade dentro de mim de seguir em frente. E enquanto eu tiver com este apego, isto pode acabar me limitando. Eu passo a ser uma pessoa limitada. Por quê? Se eu tiver que fazer, por exemplo, eu estou sentindo dentro de mim que eu preciso fazer um retiro, que eu tenho que fazer este retiro. Entende? Eu vou fazer, não vou falar aqui agora, já dei spoiler, mas não vou contar, né, o que tem chegado até mim, porém, quando der tudo certinho, eu conto para vocês. Porém, no momento, ficamos com isso. Como eu estava muito apegada a meus filhos, eu jamais seria capaz de deixar os meus filhos aos cuidados de outra pessoa para me passar um final de semana longe deles. Vocês estão entendendo? Aí como que você vai avançar se você não consegue desgrudar? Se você sente que você está colada em coisas, pessoas, situações e lugares. Entendem? Então, quando você pede, igual, por exemplo, eu pedi o divórcio energético entre eu e meus filhos. Eu deixei de amar meus filhos? Não. É aí que está. A partir do momento que eu pedi isso, que chegou até mim, que eu trabalhei todas as situações, todos os medos que eu tinha relacionado a ficar longe dos meus filhos, a isso e aquilo, aquela neura toda que a gente constrói, que o ser humano constrói com a própria mente. A partir do momento que eu pedi que fosse feito isso, que eu trabalhei, né, os meus medos, aí sim eu realmente entendi o que é o amor. Que eu passei a amar os meus filhos de forma incondicional, entende? Sem apegos. Sem apegos. Quando eu amo sem apego, eu não interfiro no livre-arbítrio do outro. Por quê? Porque a outra pessoa também está livre para fazer as suas escolhas. Eu vou conseguir aceitar as escolhas das pessoas, entendem?
Se um de meus filhos decidir, olha, mãe, eu daqui quando ficarem mais velhos, olha, mãe, eu tô indo para outro país. Claro, meu filho, te dou todo o apoio, te dou toda, você tem todo o meu amor, você tem a minha bênção. Não, meu filho, não vai, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, você vai me matar, não sei o que tem, entendem? Foi a mesma coisa em relação ao meu marido. Quando eu pedi o divórcio energético entre eu e meu marido, eu me sentia totalmente dependente dele. Era como se eu não pudesse andar com minhas próprias pernas. Entendem? É como se aquela pessoa em si se resume ao nosso todo. Entende? Como se a gente fosse, tudo que a gente fosse, estivesse, sabe, algemado àquela pessoa. Eu não conseguia ver a minha vida, eu não conseguia tomar decisões por causa disso. Entendem? Ah, mas e aí? Como é que ficou? Você deixou de amar ele? Você ama ele menos? Isso? Não, 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 não. Muito pelo contrário. Como eu falei anteriormente, é aí que está a diferença. Você ama sem pedir nada em troca. Você simplesmente ama a pessoa. Qualquer decisão que a pessoa vai chegar a tomar, entende? Você não vai sentir presa a pessoa, você não vai ter aquela questão de sentir raiva, de sentir apegado, como que pode fazer isso? Não. Você é livre e a pessoa também. Esta é a questão do divórcio energético, entende? Foi algo transformador, porque quando eu fiz esse desvínculo, entendem? Uma das coisas que eu sempre notava que me acontecia era o seguinte: eu podia estar com a vibração lá em cima, entendem? Podia estar, nossa, aquela alegria, felicidade. Se de repente o meu marido chegasse e tivesse com a vibração dele, sabe, tivesse caidinho, na hora a minha fazia assim, ó. Entendem? De certa forma, o campo energético dele influenciava demais no meu. As decisões dele influenciavam demais em mim. Com os meus filhos, a mesma coisa. Estávamos todos bem, brincando e rindo. Se os meninos começassem aquela briguinha de irmãos, aquela confusão que não sei se é normal, mas os meus filhos gostam muito de implicar um com o outro. Na hora eu senti o agito dos meninos e eu também me agitava e virava uma confusão, gente. Sério. Virava uma confusão, porque eu ficava sem saber. A minha energia, ela não sabia como reagir, porque eu sentia a infantilidade daquele que estava, né, que estava chorando porque fez uma brincadeira que o outro fez uma brincadeira que ele não gostou, e ao mesmo tempo sentia o outro que estava só brincando, então entrava em conflito, um conflito gigantesco dentro de mim. Por isso eu tomei esta decisão. E por isso estou aqui explicando para vocês, né? Para a gente desmistificar esta situação. Que às vezes quando a gente fala divórcio energético, a pessoa pensa, mas eu tenho que pedir divórcio energético de ex-marido, Não tem nada a ver. Por exemplo, se você tem um carro, você quer muito vender aquele carro, mas você tem um apego com aquele carro. Você não consegue vender. Você pode até já ter anunciado ele, mas não conseguiu proposta, você não conseguiu vender. Aí você fica, gente, mas eu queria tanto vender esse carro, mas esse carro é tão bom, eu gosto tanto dele, não sei o que tem, entende? De certa forma, o seu apego, ele barra, entende? Qualquer pessoa de fora, qualquer interesse exterior. Se outra pessoa vê o carro e fala, mas eu gostei do carro, mas alguma coisa vai impedir que aquela venda ocorra.
Então, você pode sim fazer o divórcio energético entre você e aquele carro, ou seja, desvínculo energético. Eu falei que eu vou até parar com essa mania de falar divórcio energético, vou falar de desvínculo energético, que assim fica mais fácil da gente entender e associar, né? E associar. Então, Catarina, como é feito? Como que a gente faz esses desvínculos, esse energético? Como que pode ser feito? Eu trabalho com a ferramenta Semente da Vida. E na Semente da Vida a gente consegue fazer esse desvínculo energético, tá? Na ferramenta da Semente da Vida, eu consigo fazer juntamente com a pessoa, a gente vai, né, ter uma conversa primeiro, vou avaliar, entender. Aí sim, a gente trabalha para fazer esse desvínculo energético. Ou através da ressonância harmônica também. Tem, acho que, outras técnicas nas terapias holísticas, né, que fazem esse desvínculo. Ou você pode simplesmente fazer uma oração, né, direcionada para aquilo e pedir que esse desvínculo seja feito. Mas você precisa ter a convicção de que isso vai ser feito. Você precisa mentalizar isso acontecendo. Entende? Eu espero que eu tenha explicado direitinho para vocês. Se vocês tiverem alguma outra dúvida em relação a isso, pode deixar nos comentários, tá bom? Que eu vou estar respondendo para vocês. Vou deixar o meu telefone, caso você queira conhecer a ferramenta da Semente da Vida, você queira conhecer este trabalho, você pode me chamar que a gente conversa, tá? Conversa comigo mesmo, tá, pessoal? Sou euzinha quem atendo todo mundo. Então, é isso que eu tenho para deixar para vocês hoje. Espero ter sido clara, espero que tenha ajudado, tá bom? Gratidão e namastê. Pessoal, o vídeo ficou com um sonzinho, sabe, durante o vídeo, né, além do barulho da rua. Mas é porque o meu celular, como estamos sem energia, né? Meu celular tá apitando bateria fraca. Por isso ficou. Eu não vou regravar o vídeo, por quê? Porque eu gosto de postar, de falar com vocês as coisas na hora que elas chegam para mim, da forma que elas chegam, tá bom? Que aí eu falo para vocês, ou seja, eu dou a informação quentinha, sabe? Eu complemento, é lógico, eu conto um pouco da minha história, né? Mas também tem a informação quentinha que chega, tá bom? Gratidão.